Nascida no Espírito Santo, Brenda Zulp se tornou tripulante por querer conhecer lugares incríveis, porém inacessíveis para alguém como ela. E se tornou escritora pelo escapismo desde muito cedo. Foi motivada através das fanfics a buscar esse sucesso. E agora, já tendo navegado entre várias narrativas, se junta a nós nessa entrevista. Ouvintes, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Rai. Ouvintes, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Rai e hoje, pela primeira vez, com a ajuda da Anne, está Tá começando começando. mais um sobre a escrita. Ok, eu não sei nem se esse tipo de aviso cabe em um livro de crônicas. Mas, de qualquer jeito, eu vou avisar que esse episódio contém spoilers. Então, se você quiser sair fora, o momento é esse. E eu vejo você semana que vem. Mas, para quem fica, deixa eu explicar uma coisa antes da gente ir para as perguntas. Como vocês puderam notar, eu não apresentarei esse quadro sozinha hoje. Sim, depois de 3 anos, a Anne resolveu ser minha segunda voz de novo neste específico quadro, porque ela também leu este livro. Então, vamos à abertura para que a gente possa começar a conhecer mais um pouco da carreira da Brenda e conhecer mais um pouco da cabeça dela, do que a gente já conhece dentro do livro. Então, Brenda, seja bem-vinda de novo. A pergunta tradicional de abertura desse programa é sobre inspiração. Eu sempre pergunto para os escritores como eles se inspiraram para poder construir o livro, porque a maioria dos escritores não apresenta isso logo de cara, igual você fez. Mas como você já responde isso logo no início do livro, eu vou modificar essa pergunta e eu vou pedir para você abrir o seu diário para a audiência e contar mais detalhes de quantas histórias da sua jornada de tripulante já se inspiraram para a ficção que você escreve e como que a ficção se torna sua companheira dentro do navio, além das crônicas. Oi, pessoal do Entre Sumários, Brenda Zuff. Bom, para responder essa pergunta, esses livros já lançados, não tenho ainda nenhuma história, né, que eu utilizei a minha vivência como tripulante para criar uma narrativa. Porém, entretanto, todavia, vem aí um livro que é um romance sáfico, obviamente, né? Onde duas tripulantes, elas se conhecem no navio e elas não são da mesma nacionalidade. E esse romance vai ser um friends lover. Então elas começam com uma amizade, e aí vai entrando ali e aí vai trazendo tanto as características da tripulante que é brasileira, né, e da outra tripulante que eu vou fazer um mistério. A brasileira vai ser o waiter, e a tripulante, que é de outra nacionalidade, ela vai ser uma assistente-chefe. E eu vou utilizar a minha experiência justamente para escrever essa narrativa. E justamente pela minha experiência que eu escolhi esses departamentos. Porque como no navio eu trabalho na área do restaurante e a minha posição como restaurante host, então eu tenho contato como que é o dia a dia de chefe, de cozinheiro, de um assistente de waiter, de assistente waiter, enfim. Então, vem aí, não vou falar o título, mas vem aí um romance sáfico dentro do navio. Porque senão vai ser demais também, né? Porque você já deu esse spoiler gigantesco pra gente, já dessa Sim. sinopse enorme, então já era, né? Exatamente, Se for o título exatamente. agora, já era, lascou-se. Exato. Aí Enfim, quando eu for revelar, não tem nada pra revelar. Já tô exatamente. atiçada com Só a isso. capa, né? Só a capa que vai ter pra revelar depois. Isso aqui foi Exatamente. só o gostinho. Pois é, gente, só traduzindo literalmente para quem não pegou a palavra, waiter significa garçom, E, tá? É esse na cargo que verdade na verdade, assistente de waiter é o assistente do garçom, e o garçom é como se fosse o garçom-chefe. Diferente dos restaurantes que a gente vai, barzinho e tudo, não existe isso, né? Vem uma pessoa atender a gente na mesa, ele é garçom.
Mas nos navios existe uma hierarquia, né? Então, dentro dos restaurantes, você não encontra apenas um garçom. Você vai encontrar o assistente garçom, que normalmente vai ser a pessoa que vai trazer os pratos, vai retirar os pratos, e tem o garçom-chefe, que é aquele que vai pegar o seu pedido, é ele que conversa mais com o passageiro, que troca ideia, é ele que vai dizer qual vinho que combina com a comida. Então, ele é um cargo a mais. Ok, é isso. A próxima pergunta é da Anne. Então, já peço desculpa a vocês que eu estou meio adoentada por causa desse clima horrendo que tá calor e frio, e a minha voz ela tá assim espetacular no dia de hoje, principalmente sabendo que eu ia ter gravação. Bom, quando eu comecei a ler o livro, eu me questionei muito essa questão de direção no navio. Eu ainda mais porque eu sou uma pessoa que eu não sei diferenciar esquerda e direita e tudo mais, então eu fiquei pensando, eu numa situação ali, que eu não ia conseguir saber onde tá nada. Se alguém falasse assim, ó, vira ali à esquerda, eu ia falar, meu Deus, aonde que eu vou virar? Que eu não sei, eu vou virar ali. Então, assim, há uma explicação de como você chega e tal, mas como que funciona esse procedimento para você entender aonde fica isso em caso de emergência e tudo mais? Porque assim, eu sei que para você é mais fácil, mas quando você entra num navio novo, ou tipo um navio que você não está acostumado, né? Como que você se adapta a ele para você entender onde ficam as coisas, até para você explicar para outra pessoa como chega aos locais, tipo na piscina, no buffet? Então, antes da gente embarcar, isso normalmente acontece com companhias italianas, que as companhias italianas exigem do embarque que a gente faz do SCW, que é um curso sobre salvatagem e segurança. Nesse curso, você aprende como é uma estrutura de navio, tem o CBNS também, você estuda um pouco sobre a história da navegação, diferentes tipos de embarcações, né? E aí, nesse curso, você estuda uma estrutura, como são os procedimentos de salvatagem, e tem a simulação de salvatagem. Então, a gente faz simulação de naufrágio, a gente faz simulação de fogo, e a gente tem que passar, ser aprovado para embarcar. Você não passa na simulação, você não embarca. Então, na simulação de naufrágio, por exemplo, a gente pula de um negócio de 3 metros de altura, né? A gente aprende como pula, né? Simulando que, tipo assim, o navio afundou, você tá lá num deck qualquer. Deck, né, pra quem tá escutando, os andares. Então, você tá no deck, você olha os destroços, tem que olhar os destroços, e aí você... E não pensa muito não, só vai, porque senão você pula. E tem o de fogo, né, que é uma simulação que o navio já está em fogo e você tem que sair desse local e procurar e seguir as coordenadas ali que tem. Bom, então quando você faz isso antes de embarcar, você tem uma noção, basicamente, do que é, né? Muitas coisas mudaram pós-pandemia, né? Antes da pandemia, o drill, junto com os passageiros, era todo embarque e desembarque. Então a gente fazia uma simulação drill, e esse drill era obrigatório antes do navio sair do porto. Então, junto com os passageiros, a gente fazia essa simulação. E aí você está escutando, né? Talvez você pergunta, mas são tantos mil passageiros, tantos mil tripulantes. Como que cada um sabe a sua posição de salvaguarda? Quando a gente embarca, a gente ganha um código. E esse código é a nossa posição quando o navio está numa situação de emergência. Vamos supor que a minha posição, vou dar o exemplo do meu último embarque. Minha posição era no deck 7, andar 7, na área de passageiros, no corredor de passageiros, que era perto das... E eu ficava em cabine 773-33. Essa era a minha posição. Ali. O que eu faço? O navio está numa situação... Quando a gente vai para essa situação, não é que o navio está afundando, não. Existe um problema e esse problema precisa ser controlado. Então, o comandante já não consegue controlar sozinho. Então, ele tem que preparar a tripulação para, caso a situação aumente,
a gente já esteja a posto. Então a gente vai para essa posição e fica ali esperando as ordens e prestando atenção nos avisos que estão acontecendo de acordo com a situação evolui ou regride. Então vamos supor que a situação está evoluindo. Então a partir do momento que evoluiu, eu preciso coordenar os passageiros para eles irem para a assembleia, né? Ou estação, chamado, né? Em inglês é Assembly Station, que é um lugar de reencontro, ponto de encontro dos passageiros. Os passageiros que embarcam, eles recebem no cartão dele, que é o cartão que abre a cabine, e também o cartão que eles usam no navio para comprar coisas, qual é a assembleia dele. A assembleia é de A. Na verdade, a gente fala que é alfabeto, mas não é alfabeto. É alfa, beta. Ai, esqueci. Alfa, beta, blá, 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 blá. É o alfabeto. Sigma. Isso daí. É o alfabeto da navegação. É um A, alfabeto B, de C, D. lobisomem, pra quem não entendeu. Alfabeto de lobisomem. É o alfabeto ômega verso. É mais ou menos isso. E há Mais quem ou menos diga, isso. e há quem diga que não é famoso. E aí, cada passageiro tem a sua letrinha. E normalmente é próximo de onde as suas cabines estão. Então, eles são encaminhados para lá. Não conseguiram resolver ainda a situação. Precisamos levar esses passageiros. Então, eles já foram para a assembleia. Todos estão portando colete salva-vidas. Então, precisamos transportar esses passageiros aonde estão os boats salva-vidas, né? Então, as pessoas responsáveis pela assembleia, a gente vai encaminhar. Então, tem o lugar de encontro dos passageiros e tem o ponto de encontro dos tripulantes. Geralmente, todo esse ponto de encontro é no mesmo deck, só é separado por localização. E a sua área de salvatagem, ou ela está próxima do seu local de trabalho, dia a dia, ou está próxima da sua cabine. E é basicamente isso. Sobre se localizar, pra gente, pro passageiro, eu faço uma brincadeira no livro, né? Porque é meio chato, né? A pessoa vai 3 vezes naquele mesmo lugar e, porra, ela não grava o ambiente, o caminho. Não, eu já tive uma passageira que chegou até mim, ela tinha acabado de tomar café, e ela me perguntou como é que ela voltava pra cabine dela. Eu tive vontade de responder, do mesmo jeito que você veio. Como é que você chegou aqui? E nem ela sabe como ela chegou lá. Então, essas perguntinhas, que você fica tipo assim, mano, você... depende. E no navio, eu entendo, porque se vocês andarem no navio, os andares, principalmente na área onde são muito parecidos, porque é uma decoração só, né? E o passageiro, parece que ele não tem a ideia que o navio é isso aqui, ó. Ele é longínquo. Ele parece que pensa que o navio é isso aqui, um prédio. Então ele acha que desceu no lugar e já vai estar no lugar. Não, ele tem que andar. Então, coisas absurdas, do tipo assim, você tá no deck, o passageiro fala assim, como é que faz pra ir pro deck 9? Ou pro deck 2? Tipo, anjo, ou é subir pra cima ou é subir pra baixo. Fora isso, não tem outra, né? Não tem como. Mas numa situação, existem os localizadores, né? Então, todo navio, tanto na parte de cima, na parte de baixo, tem aquele localizador. Se tiver tudo apagado, ele vai ficar os refletores, né? Refletores, e tem os avisos de saída e saída de emergência. Então, é muito impossível hoje acontecer uma situação no qual é aquela coisa, não é impossível, mas é questão de você prestar atenção ali, e por isso que existe a tripulação, e a gente só sai dos nossos locais após todos os passageiros saírem. Em relação à adaptação, acho que essa é a parte mais difícil, porque você, mesmo que eu trabalhe desde 2017, ainda é difícil. E eu acho que pós-pandemia se tornou muito, né? Porque eu acho que a gente viu muitas perdas na pandemia. A gente viu as coisas assim, como a sociedade vira um caos numa situação que era possível ter sido resolvida, sim.
todo mundo tivesse ido vacinar, todo mundo ficasse na sua casa, esses milhões e milhões de mortes não teriam acontecido. Mas, então você fica muito, hoje pelo menos eu fico receosa de 7 anos, e é só eu e ela. Então, eu fico com medo de ir ser a última ida, entendeu? Porque eu acho que despertou muito pós-pandemia, né? Essa relação de perda. Mas em relação à adaptação, você questão de você estar no ambiente familiar, alimentação, né? Porque não é o mesmo da sua casa, questão de horas, né? A gente trabalha 10 horas durante 6 meses, não tem folga, não tem feriado, né? A gente tem o lanche off, mas não é uma folga do dia inteiro. Mas é mais ou menos assim. Por isso que é tão importante a gente chega, criar laços, fazer amizades. Inclusive, esses dias eu estava vendo o cara fazendo uma regra do tipo, ai, não seja amigo dos seus colegas de trabalho, ai, não conte sobre sua vida no seu ambiente de trabalho. Os negócios, Tô ferrada. Não, e eu? Eu tô num ambiente que eu tô longe da minha família, eu vou ficar por 6 meses, eu não tenho ninguém que eu conheça, se eu não for falar de mim, criar relações, eu vou ficar louca, que é amiga dele. Bom, voltando ao livro. A história possui muitas informações importantes sobre o interior de um navio, explicando as partes, a estrutura e etc. Tem até possíveis prompts de escrita que poderiam ser retirados das histórias que você narrou ali. Sobre como os episódios da suposta vampira que você achou no navio, as cenas de pegação do navio durante o cruzeiro de carnaval, e possíveis romances entre tripulantes e passageiros como esse que você falou que estava a escrever. E deixa eu te perguntar, você buscava que escritores também lessem esse livro e se sentissem motivados a reproduzir alguma coisa nesse cenário para o futuro? Sim. Bom, primeiramente, não pode ter romance entre tripulante e passageiro. Proibido. É que nem romance entre aluno e professora, na teoria não pode, mas na Sim. ficção tem um monte. Então, mas no caso do navio é muito mais complicado, porque não tem como você ficar com. Tem que ser muito, muito, muito estratégico para ficar com. Porque se alguém ver, você é desembarcado e você pode entrar na lista lá que você não vai embarcar com nenhuma companhia. Nossa. Rola, mas não é uma coisa tão comum, entendeu? É muito mais comum a pegação da tripulação do que essa pegação do tripulante com o passageiro. Pode acontecer, mas não é uma coisa tipo assim normal, entendeu? Inclusive em algumas companhias, vamos supor, você é a minha passageira, eu sou lá a tripulante, e a gente sai do navio e a gente fica do lado de fora do navio. Em algumas companhias, se virem a gente ficando do lado de fora, está incluso como se você tivesse pegado dentro do navio. Então, até assim, é meio complicado. É bem restrito essa questão. Sobre escrever, imaginando que outros autores vão olhar o meu livro como, tipo assim, eu vou utilizar o livro da Brenda para usar como inspiração ou estudo, né, de escrita. Não comecei nesse pensamento porque não me tão grande nesse nível de ser, tipo, utilizada dessa forma. Mas, obviamente, se um autor que está escutando e me quiser como beta e quiser utilizar as aventuras de uma tripulante como base para escrever sua narrativa, seja de romance, thriller, drama, anyway, mas utilizando para entender como que funcionam as coisas no navio, eu vou ficar, tipo assim, muito, muito, muito honrada e vou ficar muito besta. Vou ficar muito. Eu tenho a Fernanda, eu não vou lembrar agora o nome dela, eu descobri muito nada a ver que ela menciona mais que um drink no livro dela. Tipo, a personagem dela está lendo mais. Cara, eu me senti tipo assim. Cara, eu já sou George R. Martin. Eu sou foda. Porque, nossa, cara, você colocar a sua personagem, não importa, é porque você gostou daquele livro. Alguma coisa ali naquele livro te faz mencionar aquele livro no. Então, eu me senti muito especial com aquilo. Então,
se algum escritor estiver escutando ou estiver lendo já as aventuras e se sentir inspirado e quiser utilizar o livro ou me utilizar para escrever o livro, né, de romance, não, sendo ficção, fica muito feliz. Ideias de escrita, porque eu queria entender aonde que veio essa sua ideia de escrever não ficção e não partir direto para uma história como a história que você já está pensando em criar, né, com um cruzeiro e tal, de grupo de tripulantes ali, né, que se relacionam, sei lá, né, um enemies to lovers ali com um plano de fundo. E como escritora que tem os dois, né, que tem ficção também nesse portfólio seu, no que você sente que tem mais dificuldade para a escrita, assim? Então, a ideia de As Aventuras de uma Tripulante surgia muito por conta das nossas conversas de fofoca. Então a gente ficava fofocando, falando das histórias, e cada um contando histórias, e a gente falando. E as minhas colegas sempre sabiam que eu já escrevia, que eu falava sobre fanfic e tal, mas elas me tinham apenas como escritora. E elas, Brenda, por que você não escreve sobre isso? Por que você não conta isso e escreve? E aí, beleza. Eu voltei do meu embarque em 2019, e aí eu comecei a postar isso no Wattpad. Porque eu conversei com uma amiga minha, que é a Natália, e ela foi a primeira beta, né, de As Aventuras de uma Tripulante. E aí a gente conversando, ela falou assim, não, eu beto e você coloca. Mas nesse momento que eu coloquei, a história era muito mais... a linguagem era muito mais despretensiosa, sabe? Era só para falar sobre a minha vida como tripulante e os causos. Mas aí, depois de um tempo, e aí juntamente com a pandemia, né? A ideia do livro veio muito mais forte para mostrar como é a vida de um tripulante. E no mercado, a gente não tem nada parecido. Não tem livro que fale sobre como é a vida a bordo, ou, sabe, não tem. Tá crescendo agora canais, né? TikTok, tem Uber, até perfil no Instagram, de pessoas que são tripulantes e mostram coisas ali. Mas ainda assim é um negócio que tá crescendo por agora, de anos agora. Antes da pandemia, isso era muito, muito pequeno, era um ou outro fazer alguma coisa, não era uma coisa tão grande como veio. Acho que o advento do TikTok ajudou muito esse tipo de conteúdo a crescer. E eu não pensei num romance em primeiro momento, porque a ideia era justamente mostrar o grosso, né? Mostrar como que era realmente a vida do tripulante. E talvez, se As Aventuras de uma Tripulante fosse um livro, né, como é esse livro que eu vou escrever, a vida do tripulante, as coisas que acontecem, ficaria muito de background, né? Porque a gente tem que focar mais na personagem dela, nas intenções dela, nos desejos dela, o que ela quer, o que ela ainda tá ali. Então ficaria muito background. E aí, quando eu estava escrevendo As Aventuras do Tripulante, eu justamente pensei, cara, eu preciso ter um romance para linkar os dois livros. E as minhas duas fases, né? A Brenda Azul, escritora não ficção, e a Brenda Azul, ficção. Né? Porque a partir do momento que eu lanço o meu livro de romance e acontece no navio, obviamente que o marketing se você quer saber mesmo como que é a vida a bordo, leia As Aventuras de uma Tripulante. E se você está lendo As Aventuras de uma Tripulante, que é um romancinho em navio, venha ler pá, né? Então, foi assim que eu, estratégia, pensei sobre o livro. Fora a ideia, né, de contar de uma forma divertida, leve, informativa. Acho que a parte mais difícil nesse primeiro momento seria como balancear essa linguagem sem ela ser uma linguagem técnica, mas também sem parecer conversando com você no WhatsApp, né? Porque eu queria que ficasse uma coisa que não ficasse chata. Eu não queria que as pessoas lessem o livro e falassem, pariu, parece que eu tô lendo um TCC a vida, um TCC a bordo. Eu queria que as pessoas rissem, se divertissem
descobrissem os locais e as situações de acordo como as situações que eu apresentava. Tanto que a minha revisora, ela quis colocar o glossário e entrei nesse navio, acho que são os 2 primeiros, no final. E aí eu falei para ela, eu não posso colocar esses 2 no final, porque o leitor, ele vai sentir uma certa frustração só descobrir isso no final. Eu sei que é arriscado colocar no início, porque isso pode eventualmente adiantar, porque são 2 e a pessoa pode achar que vai seguir nessa premissa, porque ali por mais que eu tenha deixado uma linguagem não tão técnica, mas ainda é uma linguagem que eu tô te dando informações. Eu não posso te dar essas informações de um jeito maluco. Então, eu preciso te dar de um jeito que seja correta, né? E você entenda e que seja. Então, mas foi um risco que eu quis ter, porque eu acho que o leitor, a partir do momento que entende o glossário, a partir do momento que ele visualiza como é o navio, eu acho que no momento que eu falo sobre deck 18, sobre portside, sobre a popa do navio, ele eu já entendi que lá no início a Brenda falou. Ou, por exemplo, se entra uma Magaio ali, se entra um Putaminá, ele vai entender o que é essa palavra também, porque já teve o glossário. É que nem ter um mapa no livro de fantasia, já facilita 10 vezes Exatamente. mais a vida de quem tá lendo. Exatamente. E ele sabendo que já existe um glossário, caso ele esqueça, é só ele voltar. Mas a gente tem aquela função no Kindle, né, que ele não precisa nem voltar, é só ele apertar ali a lupa que já vai aparecer o significado, então bola pra frente. Mas foi uma jogada bastante interessante. Quando eu comecei a ler, quando entrou nas gírias, eu falei, caramba, que da hora! Sério, acho que foi um esquenta muito bom para quando você realmente começasse a falar sobre as histórias, sobre a tripulação, como funcionava e tudo mais. Acho que, realmente, se você tivesse mantido isso para colocar lá atrás, ia ficar do tipo assim, cara, eu já li tudo isso. Por que eu tô recebendo essa informação agora, sabe? Que já acabou. Exatamente. E eu acho que também as gírias, se a pessoa for, né, tiver uma sacadinha ali, ela vai entender por que gírias de vários lugares misturadas. Tem italiana, tem de Israel, tem indiana, indonesiana, filipina. Então ele vai entender, caramba, essas pessoas se comunicam aqui, ó. O inglês do navio não é o mesmo inglês que a gente conversa, é um outro inglês, sabe? Porque tem diversos. Tem as gírias que também mudam as coisas. Então, tipo, isso já mostra que a diversidade de nacionalidades que existe. Cara, isso é legal mesmo. E sobre a outra pergunta que você fez, qual das duas é a mais. Eu não consigo dizer qual das duas formas é a mais difícil. Porque, por exemplo, tem histórias que chegam a gente assim, ó, como cachoeira. Vou dar um exemplo. O meu conto de Todas as Paradas do Mundo, eu tive uma dificuldade no início, mas a partir do momento que eu entendi como seria o meu conto, eu escrevi ele em 3 dias. Aí só foi reescrita, aprimorar, colocar mais coisas que estavam faltando, mas ele foi escrito em 3 dias. E botar ali. Então, tem vezes que a história vem muito assim, ó, que nem uma cachoeira para você. Outras vezes não. Ela vem em parte. Como é que fala? Vem em parte. Tem uma palavra que. Esqueci. Mas vem em parte. Então, às vezes você tem uma ideia de uma cena no início, outras vezes você tem uma ideia de uma cena no meio e uma cena no final. Então, vem em parte. E aí você vai escrevendo, né? Para você não perder a inspiração. Né? Então, eu não sinto que foi mais difícil. Foi. Eu acho que, se eu for falar de As Aventuras de Tripulante, como eu já falei anteriormente, que a parte mais difícil foi deixar a linguagem acessível e que o leitor não sentisse que ele estava lendo um TCC, que ele se divertisse com as histórias e que ele também não estava lendo uma biografia. Não é uma biografia, não é um TCC, não é um livro técnico, mas não é um romance, mas que ele entrasse nesse mundinho, que ele gostasse dessa personagem. Mais que
sou eu, mas ao mesmo tempo não sou eu, porque é uma personagem, é a Brenda personagem que tá ali te contando as histórias, né? É a Brenda tripulante. Então, que ele se ligasse, se conectasse a essa. Eu vou contextualizar uma coisa aqui antes de fazer a citação que eu escolhi. Eu cresci numa casa, a minha avó criou os 2 filhos dela, a minha mãe e o irmão dela, e criou a mim e os primos da minha mãe com o dinheiro que ela fazia cozinhando pra gente rica. Então eu nasci de uma família de cozinheiras, tá? E existia uma hierarquia aqui em casa de que se eu não aprendesse a cozinhar, eu seria deserdada. Então, eu cresci com esse medo, inclusive. E a minha avó sempre contava de histórias onde ela ia cozinhar para algumas famílias. E quando ela pedia a lista de ingredientes que ela ia precisar para reproduzir um prato, e a dona da casa comprava errado ou comprava diferente do que ela havia pedido, e ela não conseguia reproduzir o prato da forma que ela planejou na cabeça dela, a minha avó sempre foi uma pessoa meio, como é que eu vou dizer assim, durona. Então ela simplesmente fazia o que estava no papel, e se tivesse bom, ótimo. Se não tivesse bom, foda. Entendeu? Maravilhosa. Ela já cansou de contar pra gente de história de que pessoas pediam pra ela cozinhar pratos específicos. E ela chegou na casa da pessoa e falou assim: olha, se você juntar esses ingredientes aqui, não vai dar certo esse prato. E a dona da casa existia. Aí a minha avó ia e fazia, o prato dava errado e a culpada que era a minha avó. Caramba, coitada. Ela passou por isso mais de uma vez. Aí quando eu li essa parte do livro, onde a Brenda fala sobre a feijoada de salsicha, não teve como não, na hora eu pensei na minha avó. Enfim, abro aspas. Não sei onde ele ouviu, ou o que se passou na sua cabeça quando ordenou que agradassem, entre aspas, os passageiros que já estivessem fazendo motim por conta da feijoada de feijão preto e apenas colocasse salsicha. Fecha aspas. Então, vou contar uma informação aqui para você. Alguns navios, chefe, eles ganham uma porcentagem quando eles economizam, entendeu? É aí que é o gancho. Então ele tinha feito essa feijoada. E era temporada brasileira. Tava lotado, lotado. E ele fez a feijoada, só que era uma feijoada. As primeiras foram um pouco, né? Mas acabavam assim. E aí os passageiros, quando acabava, tinha muito feijão. Não queriam mais. Queriam que a gente trocasse. Porque eles queriam, né? O feijão e os condimentos. E aí começou a reclamação, porque demorava e não sei o que, até pegar e papapá. Chegou um determinado momento que não tinha mais os condimentos para colocar. Não tinha, entre parênteses, não tinha condimentos para colocar. E aí, do nada, começou a confusão generalizada entre os passageiros. A nossa sorte é que os passageiros entenderam que a gente só era o leve trás. Então a gente se safou dessa. O Femene já tava, né, daquele jeito. E aí ele querendo fechar as linhas. Tipo, fecha as linhas. Porque senão, motim. E os passageiros tava, cara, feijoada. Entendeu? E aí, do nada, o sous-chefe falou assim, não, eu resolvo isso. E a gente, né, achando que ele ia resolver. Ia colocar os condimentos. Exatamente, colocar os condimentos, porque tinha um. Só que também é aquela coisa, se ele for colocar os condimentos, ia demorar muito. Estavam com. E você sabe que esse negócio de os condimentos caem na feijoada, demora cozinhar, né? Tanto que quando a gente faz em casa, a gente usa panela de pressão, e ainda assim demora. Imagina que você já está no meio do horário do almoço, né? O almoço abria às 11 horas. Isso aí já era por volta de 1h, né, da tarde. E você tendo que colocar para cozinhar em uma fila gigantesca e as pessoas impacientes, eles não iam esperar. E aí, quando eu achei que ele tinha resolvido,
eu não lembro se eu prestei atenção. Mas eu botei o panelão lá, e aí daqui a pouco eu só escuto. Como você tem feijoada? E, gente, a gente que é brasileira, a gente entende. Não que a gente seja contra a pobre salsicha. Mas aquele macarrão com salsicha significa que a gente não tem nada na geladeira. Ou a gente tá com preguiça de fazer. Entendeu? É o negocinho assim, ó. Faz em 2 minutos e... Eita, que gostoso, né? É inadmissível uma pessoa que paga 15 mil, 10 mil num cruzeiro comer feijão preto com salsicha. Eu entendo. Cara, o mais próximo que eu já vi acontecer aqui, assim, nas festas que a minha mãe frequenta, foi feijoada só de linguiça. Tipo, não tem o resto, mas tem só a linguiça. Só o paio, né? É só o paio. E linguiça de Então. porco também. Botavam só linguiça. Era o mais próximo que eu conseguia imaginar, sinceramente. Eu Agora... acho que se ele tivesse colocado a linguiça, né? Linguiça calabresa, eu acho que a galera tinha, tipo, beleza, não gostou, mas dá pra aceitar. Agora, salsicha não tem como, gente. Assim, é um negócio praticamente absurdo. E assim, o problema de todo, para eu passar a palavra pra Anne, é o capitalismo de novo. sim, Eu sei que vocês ficam irritados quando eu falo isso, mas o problema é o capitalismo. Porque se não fosse a isso dele sereia... ter que de ganhar porcentagem por economizar, ele teria colocado tudo e tal, todo mundo feliz. Sim. Entendeu? Exato, mas que ideia maluca é essa de economizar com comida? Você paga uma Exatamente. fortuna pra conseguir ir no negócio e economiza comida. Sim, acontecia Tipo, isso nesse é absurdo demais pra mim isso. E aí veio o buffet manager, tira pra todas as linhas. Aí eu fui, né, levei de volta. Aí o sujeito, não, é pra botar. Aí eu falei, gente, vocês decidam. É pra tirar ou é pra colocar? Porque, né? Aí, gente, pensa, geralmente o almoço fechava em torno de 3 a 4 horas. 2 horas da tarde fechou. E aí, óbvio, né? Taca reclamação. A galera da recepção esse dia trabalhou, porque se vocês foram tudo lá. A nossa sorte é que a gente não recebeu nenhuma. Tudo foi reclamação direta pro buffet, né? Buffet. E aí vai pro buffet manager, obviamente, e pro sous-chefe. E aí, pra quem tá escutando, né, e ficou curioso, o chefe ele era um indiano, então ele não sabia a grande merda que ele estava Nossa Meu Deus, ele senhora. prometeu Salsicha. feijoada para um bando de brasileiros serem indianos. Por que ele fez isso? Mas ele era um babaca, então eu gostei. Merecido. Ai, gente, é cada uma que a gente passa por trabalhar com um público que só o Senhor Jesus na vida, Sim. cara. Bom, eu peguei 2 passagens que explicando, realmente foi as 2 passagens que eu falei assim: "Nossa, poderia muito bem ser eu falando isso". Eu não vejo a minha vida sendo fã de alguma coisa assim, sabe? Eu sempre fui fã de alguma coisa. Existe momentos onde eu tô mais obcecada por alguma coisa do que outras, e a gente vai seguir na vida. Então, tipo assim, eu tive fases, fui muito maluca por Naruto, aí fiquei doida pelo Bruno Mars, aí fiquei doida pelo One Direction, aí fiquei doida pelo 5 Seconds, e aí, tipo assim, vai escalonando. Pra vocês terem uma ideia, eu tive um momento da minha vida que eu fiquei maluca por um personagem do BT21, que é o Tata. Eu tenho várias coisas dele, várias, porque eu fiquei maluca pelo personagem. Ok, né? Enfim, Então, segue em frente. a passagem que eu escolhi pra isso em específico abre aspas. Quando coisas assim acontecem, a gente fica incrédulo. Leva um tempo para a ficha cair, mas o que eu poderia fazer? Sim, tenho muitos talentos. Que pena que você, como minha chefe, não quis utilizá-los. Se eu pudesse voltar, teria faltado no trabalho e ido ao show do BTS. Pelo menos teria um motivo mais coerente. Nossa, E eu assim, tenho tanta né, pra pegar raiva um contexto até para hoje. vocês, a Brenda, ela quase foi num show que teve pro BTS e tal. Em Só que aí, 2017. então, foi o primeiro show deles no Brasil, né? Não, o primeiro show deles no Brasil foi em 2015. Olha, os bichos já, oi, caramba, não sabia não.
E ela ia ter que... Ou ela ia ter um emprego ou ir ao show do BTS. Aí ela falou assim, vou ter um emprego. Só que aí ela não foi no show do BTS e foi demitida. Sim. Gente, eu tenho raiva disso até hoje. Porque eram 7 que me fez virar fã do BTS. Dando só um contexto. Eu também tenho esses... Eu sempre tive essas minhas fases. Acho que todos nós temos essas fases. Já fui fã de Backstreet Boys, né? Porque eu sou da época de Backstreet Boys. Então eu era muito Backstreet Boys, Girls. Eu fui fã do Rouge, do Bros. Então eu tive as minhas fases, né? E Beyoncé, né? Rainha. Isso aí nunca se perde, né? A Queen sempre está lá majestosamente. Mas eu sempre gostei de muitos artistas. Por mais que eu sempre fui muito fã e ainda sou fã da Beyoncé, e meu sonho é um dela, aconteceu uma situação que eu não tive com nenhum outro artista, mas eu tive com Chess. Bom, em 2016, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que era o meu melhor amigo. A gente se tratava como irmãos, inclusive achavam que a gente era irmão. E ele morreu por câncer. E aí eu entrei em depressão, né? Fiquei muito mal mesmo. E eu já tinha visto alguns reacts de K-pop, né? Mas nunca tinha entrado muito, já tinha tido a fase do Psy, tinha gostado muito de Psy e tal, mas nunca tinha entrado muito. Só que aí eu comecei a... Eu não sei como que isso veio, né? Mas aí eu comecei a consumir mais conteúdo. E para quem acompanha K-pop, é muito normal que os grupos de K-pop produzam conteúdos além de um MV, né? Clipe, ou soltar as músicas, né? Eles têm programinhas e o BTS tinha programinha. Na época, eles postavam programas no meio-dia. E aí eu me forçava a acordar para assistir, porque era engraçado. Muito engraçado. E aí eu comecei a assistir. E aí eu comecei a ter vontade de sair da cama, né? Eu fiquei quase 1 ano. Então foi 1 ano perdido. Totalmente. E aí, posterior a isso, quando eu, né, fiquei melhor ali, melhorando, eu fui trabalhar numa loja, né, de óculos, né? Óculos, relógios, galera tatuada. Meu cabelo era roxo na época, né? Por que será que era roxo? E fui contratada justamente porque eu era desse jeito, né? Tatuada, cabelo roxo, fácil. E eu era a primeira vendedora. 3 meses consecutivos. O primeiro mês eu dei 35 mil para aquela senhora, né? Grande senhora. E eu vendia muito bem. Só que, tipo assim, eu não tava mais satisfeita lá. Porque ela não seguia muitas regras, tinha nesse contexto, desse dia, né? Ela vinha de lojas de ótica, então ela não entendia o segmento fast fashion, né? Porque querendo essa marca é uma fast fashion. E eu tentava ali, só que eu sou do tipo de pessoa o seguinte: você é minha chefe, eu te respeito, troco ideia com você, eu não vou lamber seu pé, não. Vou botar tapete vermelho pra você, não. Você não é melhor que eu. Você pode saber mais que eu? Pode. Mas você não é melhor que eu. Eu não vou botar tapete vermelho pra você. Pra que isso? E aí eu bati de frente com ela às vezes, né? Eu, logo no início, disse, olha, eu sei mexer em social media. E essa marca usa muito social media. Ela me colocou o quê? Filha dela, que postava as coisas 10 horas da noite. Quem vai ver as coisas 10 horas da noite? Beleza. Os óculos que ela pedia os mesmos modelos que as senhoras das lojas de ótica dela pediam. Aquilo não vendia. A galera queria óculos do artista X, do ciclano que saiu, do filme tal, da série tal. E eu quase dá vontade de falar assim pros clientes, então, ela não vai pedir esse óculos porque ela não vai pedir. E aí ficava aquilo ali e ela ficava chateada quando a gente não vendia. E aí eu já não tava satisfeita. E aí veio o show do BTS. Cara, e tem uns negócios que acontecem na vida da gente que parece que é sacanagem. Eu tinha entrado lá pra ver o valor. Eu tinha o dinheiro. Tinha ingresso, não precisava matar ninguém pra um ingresso. Ingresso sobrando. Eu tinha onde ficar em São Paulo. Só que a questão era que o show era domingo e segunda.
Dava pra até eu ir no domingo. Só que não tinha voo depois do show pra cá. E eu moro no interior do Espírito Santo. Então eu teria que pegar o voo. O primeiro voo era 5 horas da manhã pra Vitória. Beleza. Mas o ônibus pra vir pra cá, eu ia chegar. São 4 horas de viagem. Então vamos supor, peguei 5 horas. Eu ia chegar em Vitória por volta das 6 e pouco. E o ônibus que tinha pra vir pra cá era 7 horas. Que horas que eu entrava no trabalho? 9 horas da manhã. São 4 horas, mas dependendo do trânsito, pode chegar a 5 horas. Eu ia chegar atrasado. Muito atrasado. Eu ia chegar por volta das 11 horas, meio-dia. Eu ia chegar aqui. E qual seria a minha desculpa? Passei mal? E eu sabia que se eu pedisse a ela, ela não iria dar. Porque eu fui doar sangue e ela ficou puta que eu doei sangue no horário de trabalho. Porque o pessoal do hospital, né? Eles que ligaram pra mim pra ir lá doar sangue. E, você pode vir a horário? E eu fui. Só que eles me liberaram no dia. Porque eu tenho pressão baixa. Então, Breno, mas se aqui em casa com pressão baixa, dependendo, pode, né, desmaiar e tal. Mesmo que a gente sabe que é super seguro doar sangue, não tem nada disso. Mas como minha pressão é baixa e eu fico em pé o dia inteiro, seria mais seguro eu descansar. E ela ficou puta da vida. E aí, passou-se uma semana, 2 semanas, sabe? Coisa assim, bem pouca. Ela me mandou embora. E a justificativa dela foi talento. Eu só fiquei pensando, enquanto ela falava, eu fiquei, por que eu não fui no show do BTS? Cara, seria tão... Olha a história maravilhosa. Eu teria ido em 2 shows, teria ido no 2017 e no 2019, porque eu fui em 2019. E teria uma história. Perdi meu emprego porque fui no show do BTS. Mas, enfim, foi isso. Maravilhoso. Eu faltaria também. Mas agora eu aprendi. No próximo, foda-se o trabalho. Vamos no show. A segunda, eu queria também dar um contexto aqui de que eu entendo a frase a seguir, né, a passagem, porque eu trabalho na 25, inclusive fiz uns stories no Instagram do podcast falando sobre pequenas experiências. Inclusive, eu tenho tantas histórias naquela 25. Puta, gente, não tem condições. É uma mais Eu falei pra você, escreve bizarra. As aventuras de uma vendedora da 25 de março. Da 25. Fazer igual um dos TikToks tão famosos, que é, e é de um casal chinês que trabalha perto ali onde eu trampo, né? Que todo mundo odeia o Shai, né? Então, assim, eu entendo algumas coisas, porque, assim, gente, é muito difícil trabalhar atendimento ao público. Você trabalhar ali com pessoas, tendo que lidar com personalidades, jeitos diferentes do seu. Às vezes, algo que você fala que a pessoa interpreta de uma forma que na cabeça maluca dela você falou grosseiramente, você falou com a intenção de ofendê-la, sabe? E aí você tem que engolir 30 mil vezes, tem que se entupir de café e pensar, meu Deus do céu, eu preciso desse emprego. De alguma forma, eu preciso desse emprego, pelo amor de Deus. Sabe? E voltar pra casa reclamando. Porque quando você chega em casa, você fala assim, eu já reclamei. Pronto, não vou desistir de não ir amanhã, sabe? A passagem começa assim, abre aspas, vou ser bem sincera. Odeio a frase, o cliente tem sempre razão. Não, o cliente nem sempre tem razão. Escutar um não irá fazer seu mundo acabar. O cliente precisa mesmo aprender a respeitar o prestador de serviço. Não importa a área ou lugar. Fecha aspas. E é sobre isso mesmo. Porque eu não sou obrigada a aturar xingamento contra a minha pessoa, tá? Exatamente, exatamente. E aí você falou uma coisa que a gente, como ambulante, não tem. A gente volta. Continua naquele ambiente. Então, eu acho que o voltar para casa faz você distanciar a situação, né? Distancia. A gente tá lá. E uma das coisas muito difícil é justamente não entender um não. Às vezes é o passageiro que fez merda. E dependendo da companhia, isso se torna muito mais difícil. Por exemplo, vou dar uma situação. Uma vez,
uma passageira, na época que eu ainda era buffet atendente, ela veio e eu tava colocando a travessa de peixe. E por mais que isso seja uma coisa que tenha muito aqui, mas no navio isso é muito questão de coisa. E aí eu só fiz um sinal assim de espera, que eu estaria colocando a espátula do peixe, porque ela tava pegando a espátula do frango pra se servir com peixe. E aí eu falei pra ela, só espera um pouquinho, sinal assim, só um minutinho, que eu tô colocando. E tem coisa de condimento, tem alergia, o mesmo peixe, tem coisa de religião, respeitar também. Por exemplo, pessoas que não comem porco por causa da sua religião, ou carne vermelha por causa da religião, os utensílios não podem tocar nessas carnes, entendeu? E eu só fiz assim, espera um pouquinho, dei um sorrisinho, botei. Aí ela ficou olhando pra mim assim, né? Tipo assim, não querendo eu, né, falar, né, mas, né, era branca, né, cara de superioridade, né? A gente sabe como que brasileiro é com quem serve. Aquela vai. Aí ela chegou, olhou assim, você é muito grossa. Aí eu já fechei o. Eu dei aquela respirada, né? Falei assim, então, eu só pedi pra você esperar um pouquinho, né? Porque a gente pode utilizar as mesmas espátulas em todas as carnes, né? Pessoa que tem dia, tem pessoas que têm restrição por causa de religião, então a gente não utiliza as mesmas espátulas. Mas você pode se servir, fica à vontade e tal. Não, mas você é muito grossa, que não sei o que, pererê, papapá. Aí eu falei, senhora, eu só falei não. Só falei não. Agora, se você não fazer nada, desculpa, eu só tô fazendo o meu trabalho, mas boa noite pra você. Aí, ela teve a sorte que no caminho dela ela encontrou o assistente de buffet o buffet o maître e, se eu não me engano, tava o hotel director. Mano, ela me deixou pra essa galera. Aí, o que acontece? Quando o passageiro faz isso, que assinar um warning, é uma advertência. E eu falei, não vou assinar. Eu falei não pra ela. Se ela não entende um não, o problema é dela, mas eu não vou assinar isso. A gente acabou não fugindo muito, porque mesmo fica lá no sistema, só não. Mas não ia. Sabe? Umas coisas muito babaca. Coisas mínimas, igualzinho na companhia que eu tô agora. É uma companhia que o passageiro precisa fazer check-in pro restaurante. Ele escolhe essa opção. Ele chega na hora, não faz o check-in. E é a minha culpa. Meu senhor, você sabia quando comprou o rolê que é assim que funciona? Se você não faz, desculpa, eu não sou a culpada. E aí é isso, você é grossa. Mas eu só falei não. Sabe, igualzinho tem no navio também a situação no brownie. Tinha acabado o brownie, eu ia fazer o quê? Eu ia cagar um brownie pra pessoa? Sabe, não tem como. E aí isso tudo se torna muito estressante pra gente, porque a gente não sabe, porque não fica só com o passageiro. Vem um chefe da gente, e às vezes o chefe mora no mesmo corredor que você. Sabe, você vai comer lá no Crumés, no refeitório, você vai encontrar o seu chefe, você tá estressada com ele tá... Sabe, você não tem essa fuga que, querendo ou não, mentalmente a gente faz quando a gente sai de um espaço físico e vai para outro. Então, por isso que é muito difícil algumas situações, você relaxar, tem que esperar. E muitas vezes, mesmo ele sabendo que o passageiro foi sacana, ainda assim eles... Ai, mas tenta falar de outro jeito. Ai, mas o seu não, eu não sei o que. Como que eu vou falar de outro jeito, sabe? É Em verdade. algumas... por exemplo, em algumas companhias, eles tendem a... Ai, você sabe, né? Passageiro brasileiro é sensível. Não é sensível, gente. A gente não sabe tratar as pessoas que servem. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca fui escrota com ninguém quando eu ia em algum restaurante, alguma coisa. Porém, entretanto, todavia, quando eu virei tripulante, eu fiquei muito mais ligada. Sabe? Da pessoa que veio me servir, eu agradecer, eu ir até o gerente e falar, olha, o fulano de tal, a fulana de tal que foi lá na minha mesa, nossa, muito simpático, gente boa, adorei o serviço. Por exemplo, eu não deixo a mesa suja, eu já limpo, já deixo organizadinho. Gente, isso não vai cair meu braço, sabe? Não é serviço do garçom limpar a minha sujeira. O serviço dele é entregar o meu prato, pegar meu pedido e levar de volta. Só isso. Sabe?
E já com o passageiro americano ai, mas é que... Gente, você tá indo para um lugar que tem um caralho de nacionalidade e você quer que as pessoas falem inglês como você. Se eu tiver aquele atrito com o passageiro, óbvio, o passageiro não me chamou de nada, só rolou aquele atrito, né? Mas aí depois eu já veio o passageiro, nossa, eu vi que você estava ocupada, não foi sua culpa, eu que errei, porque eu não fiz o check-in, ou eu fiz errado, e não sei o que, me desculpa mesmo, e tal. Eu tive uma situação que teve uma passageira, parece que ela não tinha gostado de mim no primeiro momento, e aí eu tive que fazer o food tasting com ela, né? O food tasting é o seguinte, a gente convida 4 pessoas, né? Pode ser 2 casais, né? Ou pessoas aleatórias, mas o número total precisa ser 4. E essas pessoas, elas vão experimentar o menu de todo o restaurante, todo o jantar daquele dia. Então, eu te convidei hoje, aí amanhã você vem, 5h, e aí você vai experimentar o menu daquele dia. Porque você não experimenta o menu, né? Você vai pedir o que você quer, mas você não sabe como que é todas as sobremesas, as opções de carne, pasta. Então você vai experimentar o menu, todo o menu, você vai ter a oportunidade. Aí quando for no jantar, você vai escolher pelo aquilo que você mais gostou. E é legal. E aí eu tive que fazer o food com ela, né? E aí fiz, ela e o marido, eles são fisiculturistas. E tinha mais tinha uma outra passageira que ela era um amor de pessoa. Chamava ela de Margarida, porque ela ia toda de Margarida, com todos de Margarida. Eu tive um contato muito legal com vivenciar como que é a comunidade negra dos Estados Unidos, porque muitos passageiros são negros no navio e as famílias são enormes. Às vezes eu perguntava assim, como que é o Natal? Porque 35 pessoas, 31, 25. Aí eles, a gente aluga uma casa e vai todo mundo. Era muito legal, sabe? E ela era um amor de pessoa, sabe? Nossa, uma mulher linda. Ela tava sozinha. E aí eu fazia questão de reservar. Quando é aquela coisa, né? Quando a gente gosta de cliente e ele gente, a gente vai fazer, mesmo que não é da nossa obrigação fazer, porque que a gente quer retornar aquele carinho, né? Por exemplo, era para ela fazer o check-in, mas desde o primeiro momento ela sempre foi muito legal comigo e a gente conversava, e eu chamava ela de Margarida, porque ela tinha dons com as margaridas e ela usava a margarida aqui, muito linda. E aí eu fazia questão de fazer o check-in dela, eu sabia qual era a mesa que ela gostava de sentar, e eu fazia o check-in para ela manualmente. E aí eu convidei ela também. E aí beleza, então eu tava já com uma passageira que eu conhecia, e tinha um casal que eu ainda não conhecia, mas tratava super bem. Então eles entram na cozinha do navio, que é uma coisa legal, porque passageiro nenhum tem acesso ao navio, então eles vão ver como que é a cozinha do navio. Eles ficam surpresos, tem escada rolante dentro da cozinha, que tem elevador, com uma cozinha enorme. Enfim, aí eu vou mostrando os lugares e tal, até chegar o momento que eles vão experimentar. Então eles experimentam, quem fica conversando com eles é o chefe ali, né? E vai explicando o que é cada prato, quais são. E aí, beleza, aí eu ajudo a fazer foto, se quer fazer foto, tirar foto, filmar. E aí saímos, aí beleza. Aí ela abracei, dei tchau, a gente se vê mais tarde. E aí ela chegou pra Lorraine, que era minha colega, né, host, e falou, nossa, a Brenda é muito legal, que não sei o que, não sei o que. Ai, ela é muito simpática, não sei o que. Aí a Lorraine falou, aquele dia talvez ela tava estressada, ou tava, né, na correria das coisas. Aí eu fiquei legal, porque a Lorraine vai falar, no casal de turista, ela não tinha gostado de você. Mas aí ela viu e tal, né, que você tava na correria e tal, e veio falar bem de você. Aí eu fui lá na mesa, e aí falei com eles e tal. Tipo, é aquela coisa, eu acho que quando a gente trabalha com o público, são as dores e os prazeres. É muito legal. E eu acho que no navio, essa conexão acaba sendo um pouco maior, porque uma loja, né, vai hoje, mas você não vai ver amanhã, né? Fixo, ele vai voltar assim, mensalmente, ou em 3 meses, enfim. Não é todo dia que ele volta. Já o passageiro fica com a gente manhã, tarde e noite, né? Eu vou ver ele no café da manhã,
dependendo, eu posso vê-lo no buffet, e à noite no restaurante. Então, é um contato, por mais que seja curto, 3 ou 4 dias, dependendo do cruzeiro, ou de 7 a 6, ou 8 ou 6 dias, mas eu vou ter aquele contato. Então, vira uma certa amizade, entendeu? O passageiro já te conhece, já sabe seu nome, você já sabe o nome dele, e enfim. Então, acaba tornando uma amizade. Ele quer saber como... E fora as curiosidades. Porque quando existem essas brechas, os passageiros querem saber como que a gente vive, de onde que a gente é, o que a gente faz, por que a gente está trabalhando no cruzeiro. E muita curiosidade dos próprios passageiros com os tripulantes. E é legal. E quando você encontra passageiro bacana, faz o que você falou, Anne. Quando você vai para casa e você... eu me destressei da situação chata. Pra gente é quando a gente tem um passageiro legal. São essas pessoas que fazem a gente relaxar. Quando ele fala que a gente tá indo bem, que eles gostaram do nosso trabalho. Isso que faz a gente, tipo assim, tô fazendo certo. Dá um ânimo, né? Sim, dá um ânimo. Nossa, teve uma vez... quer matar a gente. É a última história. Isso Eu é muito peguei um baladeira. grupo de senhoras, nesse meu último contrato, uma coisa diferente. É normal, a maioria dos passageiros sejam pessoas mais idosas. Mas no meu trabalho na outra companhia, a gente tinha famílias, mas era uma ou outra pessoa da família que era mais idoso. Não era, tipo, pessoas muito idosas viajando junto. E nessa companhia que eu trabalho atualmente, são grupos de idosos. Grupos de idosos. E aí eu encontrei um grupo de idosas. Elas eram em 8. E... gente, e tinha uma Brenda também. Aí, minha Brenda! E aí eu fazia questão também de marcar a mesa delas, saber onde elas gostavam de estar. Teve o dia da fantasia, elas foram todas de melindrosa. Pensa, umas senhoras de 50, 60, 70 anos, todas de melindrosa, peru. Lindas, umas fofas. Eu adorava falar com elas. E aí eu fui na mesa me despedir, né? Que essa parte dói a gente também. A gente gosta do passageiro e vai embora. Dói muito no coração. E aí eu fui na mesa me despedir delas. A gente quer tirar foto com você. Aí fomos lá, fizemos a foto e tal. Aí daqui a pouco uma tá mexendo na bolsa. Toma aqui. Aí me deu uma gorjetinha. Aí eu falei, ela vai me dar essa gorjeta, né? Vamos de todas, né? Aí as outras, não, peraí. Aí começaram a abrir a mesa. Gente, não, pelo amor de Deus. Eu fiquei toda constrangida, porque pra mim ainda, por mais é muito legal ganhar gorjeta, mas você fica meio constrangido. Pelo menos eu ainda fico constrangida quando eu ganho gorjeta. Cara, elas, ao total, deu uns $85 do dinheiro ali que elas deram. E aí é gostoso, sabe? Você tem saudade, quer ver de novo. E nessa companhia, é uma companhia que esses passageiros, eles fazem mais de um cruzeiro. Então, eles querem saber qual é o seu próximo navio, porque dependendo, eles fecham um cruzeiro naquele navio porque você está lá. Entendeu? Isso era muito legal. Aí como a gente falou de muitas coisas, eu fechei aqui com coisas boas. Muito bom. Tá tudo certo, então. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Brenda, obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada por ter trabalhado junto com a gente nessa construção dessa entrevista inteira, desse roteiro inteiro. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau. Beijo. Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir mais um Sobre a Escrita. Qual foi o primeiro de uma leva de episódios patrocinados? Nesse módulo, escritores que escolhem o nosso programa para fazer publicidade de seus livros têm a liberdade de participar da construção desta entrevista. Caso você queira mais informações sobre isso, favor olhar no post fixado do nosso Twitter ou clicar no link da bio deste podcast, seja no Spotify ou no Instagram.